Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. O que segue é uma aula do Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 16, verso 36, dada por sua divina graça a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, gravada em 30 de janeiro de 1974, em Tóquio, Japão. Srila Prabhupada pergunta: e os outros estão vindo? Hã? Cadê o Sanjaya? A aula? Não costuma vir todo mundo? O devoto então responde: normalmente vem todo mundo. Prabhupada: hã? Um outro devoto então diz: está faltando apenas o Gopala Swami. Prabhupada: hã? O devoto então responde: só o Gopala Swami não está aqui. Prabhupada: não? Por quê? Onde ele está? O devoto então responde a Prabhupada: ele está arrumando seu quarto. Prabhupada: hã? Ele está limpando seu quarto. Prabhupada então pergunta: e nosso Pandita Ji Swami? Cadê ele? O devoto responde: provavelmente com Gopala. Prabhupada: hã? O devoto então responde: eu não sei onde ele está. Prabhupada: chame-o. Então um outro devoto fala sobre o verso. Você estava no verso 36, no capítulo 16. Pradyumna Prabhu então lidera o canto do mantra e lê a tradução. Tayorevan kathayato prithivi dharmayos tada Parikshina Marajarshi Prapta Prachim Sarasvatim. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 16, verso 36. Tradução. Enquanto a terra e a personalidade da religião estavam assim ocupados em conversação, o santo rei Maharaja Parikshit alcançou a margem do rio Sarasvati, que corria em direção ao leste. Srila Prabhupada então inicia a explicação. Então nós estamos discutindo a conversa entre a Mãe Terra e Dharmaraja. O assunto era que o planeta Terra estava muito chateado por causa da chegada de Kali Yuga. Então nós temos discutido os sintomas de Kali Yuga. Esta era chamada Kali Yuga. Assim como existem mudanças de estação, similarmente, na duração desta existência material, existem mudanças sazonais. Disso todo mundo tem experiência. Existe o verão, ao inverno, ao outono, à primavera. Assim, geralmente, as mudanças de estação são aceitas como Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga. Assim como em cada ano nós temos diferentes estações, mudanças, similarmente, em cada milênio, existem tantas mudanças de Kali Yuga, Dwapara Yuga, Satya Yuga. Então, Satya Yuga significa a era da veracidade. Satya significa veracidade. E Kali Yuga significa a era da desavença. A era da desavença. Então, no presente momento, nós estamos em Kali Yuga. Todo mundo discorda do outro. Mesmo os assim chamados discípulos também discordam do mestre espiritual. Esta é a influência de Kali Yuga. Uma pessoa se torna discípula de um mestre espiritual e então ele caprichosamente discorda. Então por quê? Se você discorda, por que você deve aceitar alguém como mestre espiritual? Isso não é muito bom. Esta não é a maneira de ter sucesso. Nós estamos cantando todo dia, e a Asya Prasada, Bhagavat Prasada. Por satisfazer o mestre espiritual, uma pessoa pode satisfazer a suprema personalidade de Deus. E a Asya Prasada, pela satisfação do mestre espiritual, Samsaradava, Nala Lida Louca, Tranaya Karunya, Ganaganatvam. Um dos sintomas é este, que o mestre espiritual é tão fidedigno. Antes de aceitar alguém como mestre espiritual, você deve saber se ele é fidedigno. Este tempo é permitido. Isso está dito no Shastra, que se você quer aceitar alguém como mestre espiritual,
você deve se associar com ele por pelo menos 1 ano. Ver como as coisas se desenvolvem. Se você segue, é claro, outros, isto também é bom. Mas, pessoalmente, isto é aconselhado que você simplesmente permanece com o proposto mestre espiritual por pelo menos 1 ano. De tal forma que o mestre espiritual também tem a chance de estudar você, se você é aceitável. Este é o processo. Mas quando uma pessoa abandona o mestre espiritual deve haver alguma razão. Esta razão também é dada no Shastra. Gururapi avaliptasya karyakaryam ajanataha karya akarya. Se o mestre espiritual não sabe, na verdade, o que deve ser feito e o que não deve ser feito, e ele age contra as regras e regulações do Shastra, então tal mestre espiritual deve ser abandonado. Mas tão logo você não saiba que o mestre espiritual está fazendo algo contra os princípios do Shastra ou Guru, então se você abandona a companhia do mestre espiritual, isto não é bom para você. Esta é a sua queda. Primeiro de tudo, você deve ter tempo suficiente para estudar os movimentos do mestre espiritual. O mestre espiritual é um. O mestre espiritual. Porque pode haver muitos mestres espirituais, mas se o negócio deles é um, satisfazer a Krishna, muito embora eles sejam muitos, eles são um. Muito embora eles sejam muitos, eles ainda são um. O princípio é um. Satisfazer a Krishna. Tal é a posição do mestre espiritual, que Yasya Prasada, Bhagavat Prasada. Se você tenta satisfazer seu mestre espiritual, então Deus, Krishna, torna-se satisfeito. Isto é natural. Assim, na Kali Yuga, por que deve haver, em Kali Yuga, mesmo com o mestre espiritual, existe discordância? Isto é devido à influência de Kali. Este é o meu ponto. Assim, esta influência de Kali Yuga está sendo discutida em tantas páginas no Srimad Bhagavatam. Ao final, nós estávamos discutindo que a boa qualificação de Kali, dos seres humanos, eu estava falando, porque entre as entidades vivas, o ser humano é considerado sendo o mais elevado. Então a Mãe Terra estava lamentando que as pessoas perderam suas boas qualidades. Elas não podem ser perdidas. Mas, isto é, pela influência de Kali Yuga, elas estão agora cobertas. Satyam, Shaucham, Daya, aquelas 26 boas qualidades. Nós discutimos todas essas coisas. Aqui. Satyam, Shaucham, Dayakshanti, Styaga, Santosha, Arjavam, Shamodamas, Tapasamyam, Titiksho, Parati, Shrutam, Gyanam, Viraktirashwaryam, Shauryam, Tejobalam, Smritihi, Swatantriyam Kaushalam Kantir, Dairyam Mardavam Mevacha. Assim, por causa desta Kali Yuga, as boas qualificações da sociedade humana estarão perdidas. Pensando neste futuro desta presente era, a Mãe Terra estava lamentando e falando com Dharmaraja. Naquele momento, Maharaja Yudhishthira, Maharaja Parikshit, chegou naquele lugar. Este é o verso. Tayorevan Katayato. Enquanto Dharmaraja e o planeta Terra estavam falando entre si, Prithvi, Tayorevan Katayato, Prithvi. O planeta Terra e Dharmayostada, Tada naquela hora, Parikshin Namarajarshi, havia muitos Rajarshis. Rajarshi significa que, muito embora ele esteja ocupando a posição real, Raja e Praja. Raja significa o rei ou o governante. Aqui também é um princípio regulativo. Por que um rei é aceito? Por que um governante é aceito? Por que um presidente é, mesmo nos dias atuais de democracia, nós abolimos o sistema monárquico. Mas ainda assim eles selecionam alguém para se tornar o monarca, um rei, ou para ocupar o posto de rei. Isto é chamado presidente. Por quê? Porque a menos que haja uma cabeça, ou na cabeça do governo, alguém que possa realmente controlar
Controle significa se os cidadãos estão seguindo, executando as regras e regulações, a lei do Estado. Por isso, um certo homem, um homem qualificado, que desfruta da confiança do povo, ele é aceito como rei. Esta é a posição. Então, tal presidente, rei ou chefe do executivo deve ser uma pessoa santa. Por isso aqui está dito: Parikshin Namarajarshi. Rajarshi significa que aqueles que estão no topo do governo, eles devem ser rishi, pessoas santas. Assim como este nosso movimento para a consciência de Krishna. O cabeça da instituição deve ser uma pessoa santa. De outra maneira, como ele pode se tornar o controlador? Deve haver o controlador. E qual é a qualificação do controlador? Ele deve ser uma pessoa santa. Ele deve saber qual é o princípio da vida, qual é o valor da vida, por que uma pessoa deve ser controlada por outra. Estas coisas são necessárias para se tornar qualificado. Então, Maharaja Parikshit, Parikshin Namarajarshi, naqueles dias todos os reis eram como pessoas santas. Eles não eram pessoas ordinárias. Por que as pessoas santas são necessárias? Porque pessoa santa significa que ele sabe o que na verdade é bom e o que não é bom. O verdadeiro bem para a vida humana é que ele esteja ocupado no desenvolvimento do serviço devocional. Isto é verdadeiramente bom. Em outro lugar do Srimad Bhagavatam está dito: Savai Punsam Parodharmo Yato Bhaktira Doksaje, Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, verso 6. Parodharmaha. Para significa superior, transcendental, ou que é para e apara. Para e apara. Estas palavras são usadas. Para significa maior, e apara significa mais baixo. E para significa superior, e apara significa inferior. Aqui está dito: existem muitos tipos de sistemas religiosos, mas eles são apara, não muito bons, inferior, de tipo inferior. Religião não pode ser inferior, mas isto é algumas vezes feito inferiormente, porque sem tal tipo de religião inferior, as classes inferiores de homens não irão aceitá-la. Não vão aceitar. Assim como nos sistemas religiosos. Em qualquer sistema religioso, existe a matança de animais. Em todo sistema religioso, existe. Mas por que existe esta matança de entidades vivas? Isto não é bom. Mas por que nos sistemas religiosos existe a permissão de matar animais? Assim, isto é explicado. A explicação é que uma pessoa que é um comedor de carne muito obstinado, ele não pode abandonar o comer de carne. Então, ao mesmo tempo, ele quer se tornar religioso. Esta é a posição. Para tal pessoa, isto é estabelecido. Assim como no sistema védico. Tudo bem, se você quer comer carne, e ao mesmo tempo você quer se tornar religioso, então adore a deusa Kali. Você não pode adorar Vishnu. Porque ele é um comedor de carne, ele não pode se aproximar. Pavitram Paramam Bhavam. A suprema personalidade de Deus é o supremo puro. Então este comedor de carne é impuro. Ele não pode se aproximar do puro. Isto não é possível. Por isso, ele é aconselhado a se aproximar de algum agente do puro, alguma Shakti. Ou assim como a deusa Kali. A deusa Kali é a Shakti, ou o agente, a potência. Ela também tem um negócio. Ela corta a cabeça dos demônios. Vocês já viram a pintura de Kali? Mundamala. Ela é enguirlandada com as cabeças dos demônios. Vocês já viram? Algum de vocês? O devoto então diz: eu já vi o Kali Puja. Srila Prabhupada continua: sim, mas o negócio dela é cortar as cabeças dos demônios. Ela está carregando uma cabeça nesta mão. E nesta mão ela carrega uma espada. E o negócio dela é cortar as cabeças dos demônios. Mas ela também é um agente da Suprema Personalidade de Deus. Como ela é um agente? Porque Deus tem dois negócios. Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 8.
Dushkritino muda naradama mayaya paritagyana asuram bhavam ashritaha. Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 15. Para eles, a deusa Kali está ocupada em lhes cortar as cabeças, matá-los. Isto também é agente de Krishna. Vinashayatya Dushkritam. Eles têm que ser eliminados. Mas, por eliminá-los, eles também são elevados. Eliminar significa acabar com suas atividades pecaminosas. Acabar com suas atividades pecaminosas. Assim como... Isso é muito fácil de entender. Assim como uma pessoa que cometeu assassinato, pelas leis do Estado, elimine-o. De outra maneira, ele vai cometer outro assassinato. Se ele é encorajado. Por isso, por eliminá-lo, existem dois propósitos. Um propósito que é servido é que, porque ele fez algo muito gravemente pecaminoso, por sacrificar a sua vida, ele se torna aliviado da reação pecaminosa. Esta é a lei no Manu Samhita. Eu não estou manufaturando. O assassino é condenado à morte, simplesmente para salvá-lo de muitas sucessivas ações resultantes das atividades pecaminosas. Se nesta vida ele dá a sua vida, a vida pela vida, então ele é salvo. E na próxima vida ele nasce limpo. Não tem que sofrer mais por causa das atividades pecaminosas. Esta é a afirmação no Manu Samhita. Outra instrução é que se este assassino é morto, então ele será impedido de cometer assassinato de novo. Então, o Vinashayatya Dushkritam. Quando um demônio é morto, então ele é salvo. As pessoas são salvas, e tudo é bom. Mas as pessoas não podem entender que, por que Deus está matando o demônio e dando proteção para os devotos? Deus é igual para todo mundo. Krishna diz, Samoham sarvabhuteshu namedveshvastina priyaha. Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 29. Krishna diz que eu sou igual para com todo mundo. Se Deus não é igual para todo mundo, então como ele pode ser Deus? Deus é aquele que é igual para todos. Namedveshvastina priyaha. Assim, quando Deus está matando alguém, e Deus está acariciando alguém, aquilo não significa que ele tem dois comportamentos diferentes para duas pessoas. Não, seu comportamento é o mesmo, afeto. Mas matar o demônio significa pará-lo de cometer atividades pecaminosas e dar a ele alívio das atividades pecaminosas que ele já cometeu. Por isso, esta é a sua misericórdia. Mas uma pessoa tem que estudar isso muito cuidadosamente, porque Deus é absoluto. Não há diferença entre suas atividades com o demônio e dando proteção para os devotos. Ele está dando proteção para o demônio também, por matá-lo. Mas uma pessoa não pode entender. Assim, nesta Kali Yuga, Rajarshi, Rajarishi, a pessoa santa. Agora, nós veremos que Parikshit Maharaja, tão logo ele encontra este demônio que está tentando matar uma vaca, ele imediatamente pegou sua espada. Se ele é um rishi, uma pessoa pode se perguntar, se ele é uma pessoa santa, como ele está indo matar outra pessoa? Então, matar não é sempre ruim. Mas isto não é para ser julgado por você. Isto é para ser julgado pela mesma pessoa santa. Quando matar é necessário e quando matar não é necessário. Assim, esta é a qualificação do Kshatriya. Kshatriya significa aquele que dá proteção. Assim como quando existe um ataque ao país. O rei ou o presidente dá proteção aos cidadãos por matar os inimigos. Assim, seu negócio é dar proteção aos cidadãos. Isso pode às vezes ser por matar outros. Ele dá proteção. Nós já discutimos muitas vezes a violência e a não violência. Estes são termos contraditórios, mas quando essas duas coisas contraditórias são encontradas na pessoa santa, nós devemos saber que elas são a mesma coisa, absoluto. E o que dizer de quando essas ações são encontradas em Krishna, a suprema personalidade de Deus? Isto é a natureza absoluta. Absoluto. Entender a natureza do absoluto
significa que 2 mais 2 é igual a 2. 1 mais 1 é igual a 1. E 1 menos 1 é igual a 1. Isto é entendimento absoluto. Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Invocação do Ishopanishad. Purnasya Purnamadaya. 1 é um número completo. Purnam. Purnasya Purnamadaya. E se você tira 1 completo, ainda assim 1. Isto é entendimento absoluto. Não é que 1 foi tirado de 1 e por isso se tornou 0. Não. Isto é material, isto é relativo. Então, Parikshin Namarajarshi Prapta Pratim Saraswatim. Na Índia, todos os rios, eles vêm do Himalaia, do lado ocidental, e correm para o leste, para a Baía da Bengala. Então, Pratim, correndo para o lado leste, Saraswati. Este é também um dos rios famosos. Existem muitos rios na Índia, especialmente ao rio sagrado Ganges, Jamuna, Sarasvati, Godavari, Kaveri, Krishna, Narmada, assim. Cada rio é considerado muito sagrado. Então, isso é entendido que Parikshit Maharaja encontrou Dharmaraja e o planeta Terra falando juntos às margens do rio Saraswati. Tudo bem. Muito obrigado. Os devotos prestam reverência. Alguma pergunta? Um devoto então pergunta: Maharaj Yudhishthira é Dharmaraja? Prabhupada então responde: o rei Yudhishthira é o filho de Dharmaraja. Ele é o filho. Maharaj Yudhishthira foi concebido por Dharmaraja. O devoto então continua: Vidura também era... Prabhupada: não, Vidura foi concebido por Vyasadeva. O devoto: ele também era Dharmaraja? Prabhupada: não, ele não era Dharmaraja. Sim, você está certo, ele era Dharmaraja. O devoto: Yamaraja? Prabhupada: sim, Yamaraja. Pela maldição de um grande rishi, ele se tornou um Shudra. Sim, eu pensei que você estava perguntando se Vidura foi concebido por Dharmaraja. Não, ele é Dharmaraja. Qualquer pergunta? Qual o nome daquele garoto? O devoto então responde: Sanjaya. Prabhupada: Dhananjaya? O devoto então responde: Sanjaya. Prabhupada: Sanjaya? Sim. Prabhupada pergunta: quem deu o nome? O menino Sanjaya então responde: você, Srila Prabhupada. E Srila Prabhupada brinca: Sanjaya Vacha. Todo mundo ri. Sanjaya. Sanjaya então diz: ouvindo seu admirável diálogo, Srila Prabhupada, meus pelos ficam arrepiados. Prabhupada: o que é isso? Sanjaya então diz: ouvindo o seu santo diálogo, Srila Prabhupada, meu pelo fica arrepiado, assim como Sanjaya diz no Gita. Prabhupada: o que é este especial? Que parte? Sanjaya então diz: estes são os últimos shlokas do Bhagavad Gita, quando o devoto então explica. Ele está se referindo à conversa de Dhritarashtra, na conclusão final do Bhagavad Gita, dizendo: depois de ouvir este santo diálogo, meu pelo se arrepia. Prabhupada: devoto, no Bhagavad Gita. Prabhupada então ri e diz: você quer saber algo sobre este verso? Sanjaya: não, eu estava simplesmente afirmando. Prabhupada: Sanjaya continua: depois de ouvir a sua aula, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada então continua: toda instrução é dessa forma. Nós devemos seguir a instrução. E se você não pode entender, então consulte o mestre espiritual. Não abandone esta associação do mestre espiritual e interprete de sua própria maneira. Isto é patifaria, não faça isso. Isso está dito no Bhagavad Gita. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te gyanam gyanena statvadarshinaha. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 34. Se existe qualquer dúvida no entendimento da literatura védica, então você deve tentar entender de uma pessoa que conhece isso. Tatvadarshi, que realmente viu a verdade. Upadekshanti te gyanam gyanena statvadarshinaha. Uma pessoa que tenha realmente visto a verdade. E como se aproximar dele? Tadvidi pranipatena pariprashnena. Por render-se, por prestar serviço
e perguntar. A pergunta deve ser posta e seguida pela rendição e seguida pelo serviço. No meio pode haver dúvidas. Por isso, Yasya Prasada, Bhagavat Prasada, nós temos que satisfazer o mestre espiritual pelo serviço e rendição. Então esta vai ser uma posição muito boa. Se o mestre espiritual vê que o discípulo é uma alma rendida e ele está prestando serviço com o melhor da sua capacidade, então a resposta vai ser muito liberal e convincente. E ele vai ficar muito feliz de responder a sua pergunta. Se isto é apoiado por essas duas coisas, rendição e pariprajnena e sevaya. Tadviti pranipatena. O primeiro começo é pranipata. E o que é isto? Que eu abandono a companhia do meu mestre espiritual e eu invento minha própria maneira de viver e minha própria interpretação. Isto não vai ajudar, isto não vai. Um devoto então pergunta: a guerra no campo de Kurukshetra durou 18 dias? Prabhupada: sim. O devoto então continuou: e o que aconteceu há 5.000 anos atrás, quando Krishna estava na Terra? Isso está acontecendo agora em algum outro universo, a mesma batalha? Prabhupada: sim. O devoto então continua: nós podemos entrar nisso ou ver isto? Srila Prabhupada: sim, se você for lá. O devoto então continua: nós deixamos este universo, mas então nós estamos nos associando diretamente com Krishna e Arjuna? Prabhupada: sim, você pode se associar com Krishna e Arjuna todas as 24 horas por ler o Bhagavad Gita. Por que você precisa ir até lá? Isso já está aqui, você vê? Você lê o Bhagavad Gita e você imediatamente está no campo de batalha de Kurukshetra. Ele está instruindo. Esta era a instrução. Chaitanya Mahaprabhu aceitou. Você conhece a história? O Brahmana iletrado, ele estava lendo o Bhagavad Gita. Assim, ele não sabia. Ele não era alfabetizado. Mas porque seu mestre espiritual, ele tinha uma fé tão tenaz no mestre espiritual, apenas veja. Seu mestre espiritual disse: você leia diariamente os 18 capítulos do Bhagavad Gita. O mestre espiritual sabia que ele era analfabeto, mas ainda assim ele pediu: você leia os 18 capítulos do Bhagavad Gita. Será isso. Então, o que ele podia fazer? O mestre espiritual tinha ordenado. Assim, ele estava simplesmente fazendo um show de leitura. Dessa forma. Então, esses outros amigos, eles estavam criticando. Oh, Mr. Tal e Tal, como você está lendo o Bhagavad Gita? Ele sabia que este homem, seu amigo, estava criticando. Assim, ele não respondeu. Mas quando Chaitanya Mahaprabhu perguntou: meu querido Brahmana, o que você está lendo? Ele sabia que este cavalheiro, Chaitanya Mahaprabhu, era realmente inquisitivo. Assim ele explicou a coisa toda. Que eu estou tentando ler o Bhagavad Gita, mas eu sou analfabeto. Meu Guru Maharaja me ordenou a ler. Por isso eu estou lendo. Mas na verdade eu não posso ler. Assim, ele admitiu francamente. Isto é fé tenaz no mestre espiritual. Ele sabia. Seu mestre espiritual sabia que ele era analfabeto. E ele também sabia. Eu não posso ler o Bhagavad Gita. Mas ainda assim ele estava tentando ler, porque seu mestre espiritual tinha dito. Isto é chamado tenaz. Yasya Prasada. Ele disse: eu tenho que satisfazê-lo. Eu sou incompetente, eu não posso ler. Mas ele disse: por isso eu devo fazê-lo. Isto é chamado Yasya Prasada, Bhagavat Prasada. Assim, um exemplo prático. Assim como este movimento para a consciência de Krishna. Eu sou simplesmente um ser humano. O que eu posso fazer? Mas eu tentei o meu melhor, porque meu mestre espiritual disse: vá e tente pregar em inglês. Então eu tentei o meu melhor, isso é tudo. Eu não tenho qualificação. Assim, este é um ponto muito bom, Yasya Prasada. Nós temos que tentar o nosso melhor. Eu posso não ser capaz de fazer isto, mas este empreendimento vai ser apreciado por Krishna e pelo mestre espiritual.
Isto é necessário. Eu posso ser incompetente. Todo mundo é incompetente. Quem pode satisfazer a Krishna, este ilimitado? Mas, simplesmente, o que Krishna diz, se nós fazemos, isso vai satisfazê-lo. Krishna diz, Manmana bhavamat bhakto madhyajiman namaskuru, Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 65. A guia é, o mestre espiritual, ele ordena que, Manmana, sempre pense em mim, bhavamat bhakto, simplesmente torne-se meu devoto, me adore, e ofereça suas reverências a mim. E aqui está a deidade. Então, este é o nosso negócio. Sempre pensar, aqui está Radha Krishna, aqui está Jagannatha, aqui está o Senhor Chaitanya. Qual é a dificuldade? E no templo nós temos o contato direto. E se eu saio do templo e fico deitado na estação, isso é muito bom? O que você acha? Os devotos riem. Krishna diz, Manmana bhavamat bhakto. Então, vai me ajudar a ficar pensando nele 24 horas por ir para a estação de metrô ou no templo? Isto é senso comum. Qualquer homem sensível pode entender que aqui está Krishna, aqui está Radharani. A adoração está acontecendo. Os devotos estão oferecendo praçada. Sempre eles estão constantemente ocupados. Isto é, Manmana bhakta, ou eu abandono a associação dos devotos do templo e vou para o inferno. Isto vai me ajudar? Isto é senso comum. Eu manufaturo minha própria maneira pelo conselho de um outro patife. Isso não vai ser bom. Manmana bhavamat bhakto madhyajiman namaskuru. Sempre pense em mim. Aqui está a chance. Tão logo eu veja. Assim como eu avanço na minha vida espiritual, eu verei. Aqui está Krishna. Isso não é o boneco Krishna. O boneco Krishna é para o canista Adhikari. Mas alguém que é avançado, ele vê Krishna. Assim como vocês leram a história no Chaitanya Charitamrita, 2 brahmanas, eles foram para Vrindavana. Assim, o devoto está vendo, aqui está Krishna. Quando o brahmana mais velho disse que eu prometo, o mais novo disse, Senhor, você está falando diante de Krishna. Se você quebrar esta promessa, isto vai ser uma grande ofensa. Porque ele estava vendo Krishna. E quando a ele foi perguntado, quem era a sua testemunha? Ele disse, Krishna é a testemunha. E seu filho mais velho aproveitou a oportunidade. Tudo bem. Se o seu Krishna vem aqui e presta testemunho, então minha irmã vai se casar com você. Porque ele era um ateísta. Ele estava pensando, Krishna não vai vir, Krishna não vai vir. Ele é uma estátua feita de mármore. Como Krishna virá? Então ele pensou que eu dei a ele uma chance que nunca vai ser realizada. Mas, para cumprir as palavras do devoto, Krishna veio. Por isso ele é chamado Sakshi Gopala. Gopala testemunho. Então nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé e realizar os deveres de acordo com Shastra, Guru, Sadhu. Então, nossa vida espiritual está garantida. Se nós manufaturamos alguma coisa com os nossos caprichos, isso não vai nos ajudar. Esse é o ponto. O devoto então pergunta, Srila Prabhupada, no Srimad Bhagavatam está dito que a superalma é medida da ponta do polegar até o final do dedo anelar. Como esta mudança acontece em diferentes tamanhos de espécies de entidades vivas nesta criação material? Srila Prabhupada. Ele pode se tornar menor que o menor e mais alto que maior que o maior. Esse é o poder de Krishna. Os devotos então prestam reverências. Srila Prabhupada pergunta a alguém, então, você pode ir? Fim.